Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Marete da equipe Multitécnicas e hoje nós vamos fazer mais uma bolsa aqui no canal. Eu fiz este modelo aqui que eu chamei de bolsa Marte. Ela tem um trabalho todo com as correntes, é uma peça fácil e rápida de ser feita, toda no ponto baixo, e eu dei as dicas para você fazer em tamanho grande e em tamanho menor. Todos os materiais você vai encontrar lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Se você quiser falar conosco através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Gostou da peça? Vai assistir a aula, nos ajude aqui no canal, deixa seu curtir aqui pra gente e também compartilhe o vídeo se você quiser, hein? Bora lá pra aula! Dessa peça, nós vamos precisar de 2 rolos do fio de malha Multitécnicas. Eu utilizei a cor palha durante a aula e também vocês vão ver as fotos da mostarda e a preta que nós trabalhamos. Para este tamanho, eu utilizei um rolo e mais um pouco do segundo rolo para o tamanho que vocês vão ver aqui na aula. Mas eu ensinei durante toda a aula como que vocês aumentam e diminuem. Com 2 rolos, vocês trabalham o tamanho da preta, da mostarda ou da palha. Pode ficar bem maior, se vocês quiserem, do que essa daqui. Então, vai ficar de acordo com o tamanho que vocês desejarem. Tem material suficiente. Eu utilizei a corrente lixada grossa. Para essa corrente, você vai precisar de um alicate de bico fino, para conseguir trabalhar abrindo e fechando os elos. Se você não tiver exatamente esse tamanho, pelo menos um alicate que você consiga abrir o elo para poder fazer essa abertura. Eu utilizei durante a aula com o fio de malha a agulha de 7 milímetros. E para fazer o crochê na parte onde tem a corrente, você precisa de uma agulha mais fina. A agulha pode ser a de 4, de 4,5, 5, uma agulha que passe aqui por dentro do elo e seja mais fácil de puxar o fio. Fica a seu critério também o tamanho da agulha. Pode ser 3,5, 4, 4,5, 5, conforme aqui o tamanho do elo. Você precisa de uma agulha de ponta redonda para fazer os arremates e esconder as pontinhas. Eu utilizei um botãozinho imantado, que é esse de abinha, que você costura na peça. Aí, para costurar o botão imantado, você vai precisar de linha e agulha de costura. Então, esses são os materiais. Vocês encontram estes materiais lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Vocês também podem nos chamar através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Pessoal, como sempre, eu vou começar aqui explicando o tamanho da peça, para que vocês tenham ideia exatamente de qual tamanho vai ficar a bolsa. A base dessa daqui, que é a palha que eu ensinei na aula, ela tem 30 centímetros de largura aqui na base, e a altura dela ficou com aproximadamente 24 centímetros e meio. Então, ela tem um tamanho médio, é uma bolsa relativamente grande o tamanho, ela ficou com uma estrutura bem gostosa, ela não tem caninho, ela é só no crochê, mas o espaço interno dela é grande por conta dessa lateral, que nós fizemos o detalhe com a corrente, então ficou bem bacana. Tanto essa daqui, quanto a mostarda e quanto a preta, você com 2 rolos pode trabalhar. Na mostarda, ela está com quase 33 centímetros de largura, e ela ficou um pouquinho mais alta. Ela está com 26 centímetros e meio de altura. Então, só para vocês terem ideia de que dá para aumentar e diminuir, eu expliquei todas as diminuições, os aumentos e diminuições durante a aula, e aí vocês podem reproduzir tanto a mostarda quanto a palha, e a preta, ela também está maior, ó. Aliás, bem maior, ela tá com 35 centímetros de base e quase 30 de altura. Então, só para vocês verem as diferenças, que você pode trabalhar várias opções de tamanho. Esse tamanho aqui eu ensinei na aula porque é o tamanho que vocês mais pedem, que é uma peça de tamanho médio que cabe tudo
e tem uma largura não muito grande, né? Mas ela tem um espaço interno muito bom. Então, bora lá pra aula. Então, nós vamos começar aqui com as 14 correntinhas. Correntinha de início, você não precisa deixar uma pontinha muito grande aqui. Faz o Ezinho inicial, puxa e trabalha 14 correntinhas aqui na primeira carreira. Então, 1, 2, 14 correntinhas de início. Agora, uma correntinha de subida e volta trabalhando os pontos baixos normalmente por toda extensão da carreira. Então, agora você faz pontos baixos aqui até chegar na primeira das correntinhas das 14 que nós fizemos aqui no começo. Cheguei aqui na 14ª correntinha, faço o último ponto. Então, aqui a gente tem a primeira carreira. Agora, nós vamos trabalhar sempre em todas as laterais um ponto de aumento. Então, vai ficar um de um lado, um de outro, 2 aumentos por carreira. Essa carreira tem 14 pontos, a próxima vai ter 16, 18, 20 e 22. Então, a gente vai trabalhar mais 4 carreiras com 2 pontos de aumento em cada lateral. Então, como é que a gente vai fazer já aqui no finalzinho dessa carreira? Eu vou trabalhar 2 correntinhas ao invés de uma só. Porque quando eu virar agora o trabalho, eu vou introduzir a agulha neste buraquinho. O primeiro ponto seria aqui. Ao invés de introduzir neste primeiro, eu introduzo no ponto que eu fiz uma correntinha a mais. Aqui, eu aumento um pontinho na primeira virada, nessa primeira virada da carreira. E vou trabalhar os pontos baixos aqui normalmente, até chegar lá no final. Vou fazer o último ponto aqui. E agora, nós precisamos aumentar um ponto. A gente fez um ponto a mais aqui, eu vou aumentar um ponto deste lado. Neste caso, somente nessa carreira, a gente faz assim, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base. Porque as próximas carreiras a gente não vai precisar fazer o pontinho de base, vocês já vão entender por quê. No final da carreira, eu vou trabalhar 2 correntinhas, viro o trabalho da direita para a esquerda, introduzo a agulha naquele primeiro buraquinho que fica aqui dessa correntinha que nós fizemos. E agora, novamente, volto trabalhando direto até chegar no último pontinho. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o aumento do outro lado, quando chegar no final. Cheguei aqui no último ponto, mas eu preciso fazer um aumento, correto? Na carreira de baixo, nós fizemos 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, você vai trabalhar o ponto normal e o último ponto, que seria o aumento, que será o aumento, você vai introduzir a agulha neste fiozinho aqui, ó. Introduz a agulha aqui e daí faz mais um ponto. Então, nós ficamos com o último ponto e mais um. O aumento está aqui. Nós vamos trabalhar 5 carreiras de aumento. Então, 1, 2, 3... A 4ª carreira nós vamos fazer agora, do mesmo jeito que a gente já fez todas as outras, faço 2 correntinhas e introduzo a agulha aqui no buraquinho da correntinha. E aí, trabalho normalmente todos os pontos baixos até chegar lá no final, que aí eu volto com vocês no final de novo para vocês verem mais uma vez o aumento. Cheguei no último ponto novamente. E aí, como é que eu vou fazer? Fiz o último... Aí, eu pego neste fiozinho que fica aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. Puxo. E aí, eu vou contar com vocês para vocês verem as quantidades em cada carreira. Nós vamos ter aqui 14, 16, 18, 20. Então, a próxima carreira tem que ficar com 22 pontos. Para vocês verem como nós temos os 20 pontos aqui, ó. Nós vamos começar a contar por aquele primeiro que nós fazemos na correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que é o último pontinho aqui. Então, vocês já podem reparar que ele está fazendo os 2 bicos, as duas
aberturas que nós precisamos para fazer essa peça. Então, por último, a última carreira dos aumentos será feita agora. Vamos fazer as 2 correntinhas. Introduzo a agulha aqui na primeira correntinha para fazer o primeiro aumento e trabalho de novo, então, por toda extensão, e esta carreira vai ter no total 22 pontos baixos. Cheguei no último ponto, vou fazer penúltimo ponto, vou fazer o último aumento. Como nós fizemos em todas as carreiras, eu pego aquele fiozinho bem aqui da lateral e trabalho o último aumento. Então, aqui nós temos 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 2 aumentos, um aumento aqui e um aumento aqui de cada lado. Agora, vocês vão trabalhar reto por toda a extensão do corpo da bolsa, somente em pontos baixos. Por isso que ela é uma peça muito rápida e muito simples de ser feita. Então, a virada da carreira, você vai fazer uma correntinha e agora, somente uma, você já pega aqui no primeiro ponto baixo. E trabalha normalmente em ponto baixo por toda extensão, como a gente sempre fez. A única coisa que nós vamos fazer de diferente, talvez você ainda não faça, e é uma dica bem bacana que eu vou dar agora, para que a lateral fique bem reta, para que ela não tenha aquelas entradinhas que costuma ter quando a gente faz uma subida de carreira. Então, agora eu vou fazer até o finalzinho ali, e aí eu mostro pra vocês o último pontinho da carreira. Cheguei no penúltimo ponto da carreira, desta primeira carreira que eu digo que é a primeira carreira do corpo, porque aqui, apesar de também ser o corpo, nós trabalhamos com aumentos. A partir desta carreira, você já não faz mais aumentos, que é a 6ª carreira. Ela vai subir reta. Então, eu fiz uma correntinha, trabalhei direto. No último ponto, o que nós vamos fazer? Você deveria pegar neste buraquinho aqui, certo? Nós não vamos introduzir agulha aqui, você vai introduzir agulha neste fiozinho. Igual nós fizemos o aumento, só que a diferença é que no aumento a gente pegava nesse buraquinho e pegava também no fiozinho. Agora não, você vai pegar somente no fiozinho. E por que você vai fazer isso? Para que a lateral suba bem retinha e fique uma peça mais perfeita. Nós precisamos dessa lateral mais reta, justamente porque será feito tanto a lateral, a gota que nós fazemos na lateral, quanto também vamos costurar a corrente aqui. Então, se essa lateral não estiver reta, não fica tão perfeito para que você faça a costura. Ah, mas eu não quero pegar naquele fiozinho porque eu não tô acostumada, eu quero fazer direto. Tudo bem, você pode fazer. Só que aí ele vai formar aquelas entradinhas na lateral e fica um pouquinho menos reto, menos perfeito. Então, essa dica é simples e vale a pena o resultado. Agora, gente, vocês vão trabalhar direto por toda a extensão do corpo da bolsa por 34 carreiras de ida e volta. Então, não tem muito segredo aqui, não. Você vai fazendo ida e volta direto, do jeitinho que eu falei pra vocês ali, pegando no final. Eu vou pegar mais uma vez aqui no final pra vocês verem. Por 34 carreiras. Se você tiver dificuldade de contar as carreiras, vai anotando num papel ou vai colocando um marcador de carreiras aqui na lateral, para que não fique muito maior ou muito menor. Caso você queira uma peça menor, também vai ser a opção que você tem de diminuir. Cheguei no penúltimo ponto, venho aqui no fiozinho e pego no ponto baixo. Então, gente, agora ele já começa a subir reto, tá vendo? Fica bem simples de trabalhar. Então, 34 carreiras, sempre pegando no fiozinho aqui na lateral, para que a lateralzinha fique sempre perfeita. Então, eu vou trabalhar agora as 34 carreiras e volto com vocês. Já trabalhei as 34 carreiras aqui do corpo da bolsa. E aí, eu posso falar pra vocês o tamanho que ficou a minha peça, pra vocês verem exatamente nas 34 carreiras. Olha, aqui exatamente na carreira, são 5 carreiras de aumentos. Da carreira que eu tô aqui até a primeira carreira dos aumentos, dá 38 centímetros. Lembrando que a bolsa, ela fica dobrada. Então, aqui a gente tem mais 5 carreiras. O corpo, a altura da bolsa, ela vai ficar
aproximadamente com 26 centímetros. Então, é uma possibilidade de você aumentar aqui. Ah, eu quero uma peça um pouco mais alta, um pouquinho maior. Tranquilamente você pode fazer dessa forma. Então, você vai aumentar nestas carreiras aqui do centro. Se possível, sempre em números pares. Ah, mas se eu fizer ímpar vai dar errado? Não, você pode fazer ímpar também, mas aqui eu gosto de números pares para ficar mais fácil para contagem, tá? Agora, da mesma maneira que nós fizemos as carreiras de aumentos aqui no comecinho, agora nós vamos fazer as carreiras de diminuição nessas duas laterais. Então, eu vou retomar aqui o meu ponto. Fiz já o último pontinho aqui, daquele jeitinho, pegando no fiozinho aqui da lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha de subida e vou virar o trabalho. Como eu quero fazer uma diminuição, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar no primeiro ponto, puxo e pego no segundo novamente, sem fechar o ponto aqui já de cara. E aí, sim, eu fecho. Então, eu diminuí um ponto, de 2 eu fiz 1. Agora, você vai trabalhar normalmente aqui por toda a extensão da carreira, fazendo os pontos baixos até chegar lá do outro lado. Cheguei agora no final. Como nós vamos fazer a diminuição, nós temos 2 pontos aqui ainda para chegar no final da carreira. Do mesmo jeito que nós diminuímos neste lado, fazendo 2 laçadas, você vai fazer igual aqui. Você introduz, deixa na agulha, introduz, e agora sim você fecha o ponto, fazendo de 2, um ponto só aqui. Agora, a mesma coisa, você vai fazer uma correntinha de subida, vira o trabalho da direita para a esquerda e faz o mesmo. Nós vamos diminuir de novo um de cada lado. Lacei, puxei, deixei na agulha, lacei, puxei, agora sim eu fecho. Então, gente, nós vamos fazer isso por 5 carreiras, essa daqui é a primeira, para que a gente fique de novo com 14 pontos na última carreira. Diminuímos 2 nesse, agora eu venho, diminuo 1 aqui, e a gente vai fazendo essas diminuições nos 2 lados. Eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, você vai diminuindo nos 2 lados até chegar na 5ª carreira com 14 pontos. Cheguei no final novamente, puxo, seguro na agulha, puxo, seguro na agulha e fecho os 2 pontos juntos. Então, aqui a gente fez a 2ª carreira. Tem que fazer mais 3 dessa forma até atingir os 14 pontos. Aí, eu volto com vocês. Fiz a última carreira, tenho 14 pontos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nessa última carreira, você vai trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo já para o acabamento. Nós não fizemos lá no começo, porque tem que voltar a carreira, fica um pouco mais complicado. Então, a gente vai retomar o fio. Aqui já dá para fazer. Então, você só faz uma correntinha aqui para virada, coloca o trabalho deste lado. Por enquanto, o trabalho não tem direito e avesso. Agora, ele vai ter, porque a gente vai trabalhar a carreira de acabamento exatamente aqui, ó. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Não aperte demais esse ponto aqui, porque senão ele vai repuxar essa parte de cima. Então, faço um ponto na medida, sem apertar demais e sem soltar demais. O ponto baixíssimo você só introduz, puxa e fecha. Introduz, puxa e fecha. Essa carreira é para que ele fique mais gordinho, fique mais um acabamento bonito na parte superior, que é justamente onde é a abertura superior da bolsa. Então, por isso que eu faço essa carreira de acabamento, que fica mais bonito, fica mais grosso essa parte de cima. Terminei aqui o último pontinho, mais um. E já estou com essa parte superior pronta, ok? Então, o arremate aqui é bem simples, você faz uma correntinha, corta o fio, não precisa ser muito longo neste caso aqui, e puxa essa pontinha aqui para que seja arrematado.
Aí, aqui, nós vamos esconder essa ponta na parte interna com agulha de ponta redonda grossa. Então, com a agulha de ponta redonda, a gente coloca aqui, venho pelo lado avesso e vou esconder a pontinha que sobrou aqui por dentro. É importante que você passe por vários pontos aqui por dentro, para que quando a bolsa for manuseada, essas pontinhas dos arremates não apareçam. Então, você vai procurando aqui, passa por dentro. Aqui não tem segredo. É só deixar uma ponta longa bem arrematada, para que não apareça no seu trabalho, tá? Então, é bem simples aqui, você vai passando por dentro. Aqui já é o suficiente. Arrematei. E pronto. Ok? Então, aqui nós temos o corpo da bolsa que está pronto. A gente pode arrematar também daí essa pontinha. E você vai retomar aqui um pedaço do fio, eu já vou pegar ele aqui, para que você faça uma carreira de pontos baixíssimos nesta outra lateral. Tem algum segredo para fazer isso? Não, nenhum segredo. Deixa eu só cortar aqui a pontinha do meu fio para ela ficar certinha. Agora, a única coisa que você tem que fazer é o ponto baixíssimo para o mesmo lado. Se eu estou neste lado fazendo ponto baixíssimo, eu tenho que fazer nessa outra aba aqui o mesmo lado do ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer o ezinho inicial, deixo uma pontinha. Aí, eu gosto de fazer o ponto baixíssimo assim, ó. Eu introduzo o fio aqui no primeiro ponto, o ezinho ficou lá pra trás, agora sim, eu puxo ele pra frente, e aí eu venho fazendo normalmente o ponto baixíssimo como nós fizemos na outra lateral. Puxando aqui por dentro, e aí você vai esconder as pontinhas dos dois lados aqui, do mesmo jeito que nós escondemos na outra lateral. Então, aqui é bem simples, sem segredo. É só mesmo um acabamento para que ele fique mais gordinho, mais grosso e mais encorpado. E aí, fica uma bolsa, a abertura da bolsa fica mais bonita, fica mais retinha. Então, fizemos dos dois lados, esconde essas pontas, faço o último pontinho aqui. Puxo e arremato. Aí, agora é só esconder essas pontinhas, deixando escondidinho. Terminamos o corpo da bolsa. Então, você vai ver aqui que ficou bem perfeitinho as duas laterais iguais. Tá vendo? Elas ficam certinhas. Aí, basta agora você esconder essas pontinhas aqui para que você possa, então, iniciar a lateral. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz as duas laterais, que são duas partes separadas que nós vamos costurar aqui nessas laterais. Para fazer aquela gota da lateral, nós vamos fazer novamente um início com 14 correntinhas. Então, eu vou colocar aqui na agulha e trabalho 14 correntinhas de início. Uma, duas. Fiz a 14ª, agora uma correntinha de subida para que a gente possa trabalhar a virada. Como é que a gente vai fazer isso? Fiz essa correntinha, agora eu volto aqui trabalhando em pontos baixos, normalmente. Ponto baixo comum, igual a gente fez lá no comecinho, você vem trabalhando em pontos baixos até chegar nessa primeira correntinha aqui, ou na última dessa base. Fiz 13 pontos baixos, uma correntinha de subida e 13 pontos baixos. E agora, eu tô nessa correntinha aqui, que é a primeira ou a última da carreira. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir a agulha aqui e vou trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é para formar a curva da gota. Quando você for fazer esses pontos, o primeiro ponto e todos os outros, você precisa deixar ele um pouquinho mais solto, que é para o buraquinho dessa parte central aqui não ficar muito aberto. Então, fiz 3 pontos, vou fazer o quarto. E o
quinto ponto. Reparem, então, que eu fiz pontos mais soltinhos e ficou mais fechadinho. E é quando eu puxo aqui o fio, ó, ele fecha bem e fica mais perfeito. Agora, você vai fazer os pontos baixos já escondendo este fiozinho que tem aqui. Então, você introduz a agulha, puxa, e volta trabalhando mais 13 pontos baixos até chegar neste último aqui, ou no primeiro da carreira. Penúltimo ponto e o último ponto. Então, eu fiz 13 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer são 2 carreiras essa gota, ela é muito simples. Vamos fazer a segunda carreira. A segunda carreira ela é da seguinte forma: você vai fazer uma correntinha de virada aqui. Você vai trabalhar nesses primeiros pontos aqui, no total, 4 pontos baixos neste comecinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, ok? Agora, você vai fazer 4 meios pontos altos. Como é que é o meio ponto alto? Eu laço, introduzo, puxo e fecho as 3 laçadinhas da agulha numa vez só. Laço, introduzo, puxo e fecho. Você faz 4 meios pontos altos. Então, você trabalhou primeiro 4 pontos baixos, agora 4 meios pontos altos. Esse aqui é o fiozinho de trás, ó, que ele tá sobrando, eu vou cortar. Aquele fiozinho que nós escondemos no começo. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui. Agora, nós vamos fazer até chegar aqui na lateral, porque nós temos 5 pontos altos, 5 pontos baixos que foram feitos aqui nessa curvatura. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você vai trabalhar nestes pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos altos. Como que é o ponto alto? Laço, introduzo, fecho 2 e fecho 2. Laço, introduzo, fecho 2, 2. Esse é o terceiro ponto alto. Quarto e o quinto ponto alto. Então, só relembrando para vocês, como é que tá formando mais alto aqui. 4 pontos baixos, 4 meio pontos altos e 5 pontos altos nesta lateral. E agora, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, como é que a gente vai fazer? Laço, introduzo, fecho uma aqui, no mesmo ponto de base, faço novamente mais um ponto alto. Então, serão 2 pontos altos no mesmo ponto de base 5 vezes. Você repete 5 vezes isso aqui, que é para formar esta curvinha da parte superior aqui da gota. Ou inferior, né? Que na bolsa ela vira a curvinha de baixo na gota. Então, vou fazer mais uma aqui, mais uma duplinha de pontos altos. Deixa eu soltar meu fio. Ó, só contar pra ver aqui, pra vocês verem, ó. Aqui, eu fiz 2, 2, 2, 2 e falta mais um grupinho de 2. 1, 2. E agora, nós vamos voltar o trabalho invertendo aquela subida que nós fizemos desse lado. Vamos voltar com 5 pontos altos, 4 meios pontos altos e 4 pontos baixos, sem segredo. Então, 1, 2, 4 meios pontos altos, 1,
2, 3, 4 e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui novamente que eu peguei errado. Quando eu chegar neste último ponto alto, nesse último ponto baixo, desculpa, nós vamos fazer só um acabamento nessa parte aqui de cima, para que ele fique o fechamento da gota. Aí, como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar mais um ponto baixo aqui no final. Aqui eu já considero o acabamento. Então, eu faço mais um aqui, vou fazer um aqui no centro. Tá? Reparem que ele forma essa curvinha. E agora eu vou pegar de novo aqui onde nós fizemos o primeiro, para que fique igual as duas laterais. E aí, agora a gente já pode, inclusive, fechar o ponto aqui, ó. Aí, como é que a gente vai fechar? Eu vou puxar aquela laçadinha um pouquinho maior. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez da carreira. Ponho o lacinho pela frente, puxo pra trás. E aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Ele fica bem perfeito. Agora, eu vou trazer o fio só pra frente, pra que ele fique bem certinho, ó. Venho aqui, puxo, deixo certinho. Ó, então, eu vou cortar aqui um pedaço. Não precisa ser muito grande, mas pelo menos uns 30, 40 centímetros, ou uns 40 centímetros, eu acho que dá. Esse pedaço aqui. Se faltar, você pode daí colocar um fio auxiliar e para terminar a costura, mas basicamente é isso aqui. Então, você vai trabalhar duas laterais iguais a essa, com as 14 correntinhas. Aqui eu já vou falar para vocês a respeito dos aumentos. Por exemplo, se você fizer o corpo da bolsa menor, você pode diminuir 2 correntinhas ou 4 correntinhas, então você vai trabalhar apenas daqui para baixo. Ou se você fizer maior, então você mantém este corpo e aumenta pelo menos aqui onde a gente fez os 4 pontos baixos no começo da carreira, você pode aumentar, por exemplo, mais 2 ou mais 4, vai depender do tamanho da bolsa que você vai fazer, maior ou menor. Então, este pedaço aqui, o centro, ele vai ser basicamente igual. A curva, basicamente igual. O que você precisa aumentar é essa parte aqui de cima, para que ele fique acompanhando o tamanho da peça que você fez. Então, você vai trabalhar 2 bases iguais, tá? Eu já tenho mais uma aqui também que eu já trabalhei. Então, você faz as duas laterais iguais, e aí a gente vai costurar isso aqui na peça. Eu vou pegar aqui a nossa peça pronta. Eu já coloquei aqui na pontinha da agulha. Lembra que eu falei pra vocês que é necessário esconder as pontas e daí trabalhar as 2 carreiras de pontos baixíssimos, né? Então, aqui eu tô com a carreira de ponto baixíssimo, eu vou fazer deste lado pra esconder a pontinha. Dos 2 lados, a gente precisa esconder bem essas pontas para que elas não apareçam no futuro. Porque é muito desagradável se você fizer a bolsa para vender ou dar para alguém e a pessoa vê que a pontinha apareceu. Às vezes ela nem vai falar nada, mas fica esquisito, né? Quando a gente tem uma agulha em casa, nós mesmos podemos esconder, mas quando a pessoa não tem, aí fica estranho. Então, sempre é importante que você esconda bem essa ponta. Todas as pontinhas, na verdade, né? Precisam sempre ser bem escondidas. E aqui eu já vou cortar. Então, você esconde mais essas 2 aqui pra dentro ou na carreira de baixo, tanto faz. Então, quando a gente tem a peça pronta aqui, a lateral, ela vai ser costurada nesta parte aqui, ok? Então, a gente vai costurar desse jeitinho e vai ficar com a lateral desse jeito aqui. Então, agora eu vou pegar a marcação. Você vai trabalhar com esses marcadores de carreiras ou
um fio colorido ou um alfinete, o que você tiver aí à disposição, você pode utilizar. Primeiro, eu gosto de marcar a ponta do meu trabalho aqui, só para eu saber exatamente onde está o centro, tá? Eu faço isso só por uma questão de saber aqui o meio. E o meio do corpo da bolsa, a mesma coisa, porque nós temos duas partes aqui que foram feitas idênticas, né? Com aquela subida de 5 carreiras. Então, eu venho aqui na dobra e já marco este centro. Ah, uma coisa importante, você precisa ver agora para que lado que você fez o ponto baixíssimo. Agora, ele fica para fora. Aqui vai ser a parte de dentro da bolsa e essa parte aqui é a parte de fora. Então, uma vez que eu já dobrei certinho aqui, ó, eu coloquei um pouco mais para cima, tem que pôr bem no meio. Eu preciso marcar este meio para que as duas partes aqui do crochê fiquem idênticas. Você pode alinhavar primeiro, se você preferir. Eu faço já direto para economizar tempo, mas se você quiser alinhavar este trabalho antes da costura, é sempre interessante. Eu estou ensinando aqui uma forma um pouquinho mais rápida, mas é sempre bacana, caso você tenha necessidade para ficar com mais segurança na hora de costurar, é legal. Então, ó, eu venho aqui, eu já marco aonde que eu quero a ponta da costura, do início da costura, ó. Venho nessa lateral aqui, já vou prender. Não tem marcador de carreira? Coloca um fio colorido, uma linha grossa de costura. O próprio fio de malha, se você vai guardando aqueles restinhos, é sempre bacana você ter esses restinhos de fio de malha para ajudar a fazer amostras, para você poder fazer esses detalhes aqui de finalização do trabalho, é legal. Então, já marquei aqui, vou marcar no centro para que fique bem perfeitinho, ó. Aí, conforme a gente costura, não tem perigo de ficar maior de um lado e menor do outro. Tá vendo? Ó, já deixei as partes bem marcadas. Aqui soltou. Só vou prender novamente para não ter perigo de errar. Então, isso aqui é só um detalhe, mas um detalhe muito importante. Vou costurar essa lateral, coloco o fio na agulha de ponta redonda. E agora, você vai fazer uma costura simples, pegando o fiozinho, eu peguei os dois, desculpa, só o fiozinho aqui de trás e o fio do lado da lateral da bolsa. Então, você vai começar aqui, quando a gente deixou o fio aqui semi-preso, né, semi-finalizado, eu já venho aqui, vou fazer pontos de alinhavo, não tem segredo não com a questão do ponto de alinhavo. Então, você vai pegar um fiozinho de um lado e um fiozinho de outro, exatamente na cabeça do ponto. Então, ele vai ficando... A costura... Eu tenho uma dica que pode ajudar quem tem ainda um pouco de... não tem muita habilidade. Eu gosto de puxar o fio sempre devagar, tá vendo? Eu passo a agulha, eu venho aqui e puxo. Não puxem o fio de uma vez aqui pela ponta, porque você começa a deixar ele um pouco esticado demais e ele vai ficando feio, vai ficando dobrado ou retorcido. Então, conforme você puxa ele devagarzinho, como eu estou fazendo... sempre fica uma costura mais bonita. Então, aqui você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo, olha. Um pontinho por vez, a costura vai ficando desse jeitinho aqui. E você vai fazer isso por toda a extensão da lateral, pegando aqui no segundo fiozinho, tá? E apertando um pouquinho bem aqui, para que ele fique uma costura mais escondida. Nesta parte agora, a gente vai fazer... essa costura dos dois lados, e depois nós vamos costurar a alça de corrente e a corrente aqui. Por que eu faço primeiro a costura da lateral? Porque fica mais fácil de costurar a lateral aqui e depois a corrente. Poderia fazer ao contrário? Poderia, mas eu já fiz as duas experiências e eu vi que aqui ficou melhor
costurar primeiro a lateral e depois a gente vai costurar a alça corrente, porque ela é uma alça contínua, ela é uma alça embutida aqui na lateral. Então, aqui, gente, não vai ter muito segredo, eu tô distorcendo. Sempre que eu faço os pontos, ó, e ele vai enrolando, eu distorço, e daí retomo o fio aqui pra ficar uma costura bem bonita. E costura é um negócio que você tem que ter um pouquinho de paciência, porque quanto mais perfeita a costura, mais bonito o acabamento da sua peça. Então, costura sempre é feito com bastante carinho, assim como você vai fazer a peça, a costura também precisa ter este carinho, este cuidado na hora de executar. Então, eu vou terminar aqui a costura desse jeito que eu estou fazendo, eu vou arrematar o fio e vou costurar o outro lateral. Aí, eu volto com vocês para fazer o crochê da alça e finalizamos a peça. Pessoal, já terminei de costurar as duas laterais, estão prontas. E eu também já costurei aqui o botão imantado. O botão imantado já tem várias bolsas aqui no canal que vocês podem ver como eu costuro. Ele tem as abetas aqui na lateral. Eu até vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Ele parece pequeno, mas ele é forte. Ele tem um ímã muito bom. Então, você costura aqui pelas lateraisinhas das abas. Só você medir bem o centro aqui, costura com uma agulha. Dica, costurem sempre com uma agulha, de preferência, bem fininha. Eu vou mostrar aqui, eu utilizei aqui. Ela é bem fina, com a ponta bem afiada, bem fininha. Isso facilita muito na hora de passar por dentro do fio de malha. Bom, então vamos lá. Agora, lembra que eu falei nos materiais que a gente ia precisar de um alicate de bico fino? Por quê? Nós vamos utilizar a corrente, essa é a corrente grossa, lixada. Nesta peça, eu utilizei aproximadamente 2,5 metros de corrente lixada. Você pode utilizar um pouco menos, deixando a alça mais curta, mas é necessário fazer o contorno aqui da lateral, para que ela tenha o efeito desejado. Essa corrente, você vai trabalhar com ela inicialmente aberta. E você vai fazer esta lateral aqui no crochê. Eu preferi trabalhar fazendo o crochê, abrir os elos e daí trabalhar a outra lateral. Eu achei mais fácil. Se você quiser fazer contínuo, tudo bem, mas é um pouco mais complicado. Você vai ter que ficar contando esses elos. Então, aqui é mais fácil iniciar. Primeiro aqui, eu estou com ela aberta, né? Todo o pedaço da corrente está aqui. Eu vou deixar aqui de lado. E aí, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tenho a agulha de 4 milímetros. Se você tiver de 4,5, também dá. Pode ser até de 3,5, pode ser uma de 5. O que precisa? Que a agulha passe tranquilamente aqui pelo elo da corrente. A agulha de 7 que nós fizemos a peça, ela é muito grossa, ela até passa, mas ela fica desconfortável na hora de você puxar o gancho aqui. Então, eu tô utilizando a de 4, mas você pode utilizar aquela que você tiver em casa, que seja mais fina e seja mais confortável. O fiozinho aqui de início, depois a gente vai arrematar. Então, não precisa deixar muito longo esse fio, mas também não muito curto, porque senão depois fica ruim de fazer o arremate. Então, aqui é bem simples, gente. Fiz o Ezinho inicial e já venho e trabalho o ponto baixo. Aqui é necessário, como nós estamos fazendo com uma agulha bem mais fina que o normal, que você solte o seu ponto para fazer uma correntinha de intervalo. Então, vai ser sempre assim, um ponto baixo, uma correntinha bem soltinha de intervalo. Então, em todos os elos, a gente trabalha um ponto baixo e faz uma correntinha de intervalo. Nesta lateral, você vai utilizar 32 elos na costura, neste tamanho que nós fizemos. Então, se você for fazer uma peça maior ou uma peça menor, vai mudar o número de elos que você tem aqui para costurar. Por isso que conforme o tamanho vai mudar a corrente, muda a lateral, mas é muito simples de fazer estes aumentos ou diminuições.
Então, aqui eu vou fazer só mais uns 2 pontinhos para vocês verem bem certinho como eu faço. Ó, eu laço, faço ponto baixo, uma correntinha. Introduzo, laço, faço ponto baixo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei bem aqui na pontinha, vou trabalhar 32 elos e não vou abrir ainda a corrente. E aí, eu vou ver se já deu o tamanho. Se der, eu costuro e abro a corrente para vocês verem. Então, agora eu vou fazer mais 32 e já volto com vocês. Gente, já terminei aqui os 32 elos, tá? Eu, na verdade, já fiz 33, porque se faltar, eu já tenho mais um, mas eu acho que 32 vai ser suficiente. Já coloquei um pedaço de fio aqui na agulha. Eu sempre coloco o tamanho mais um pouco aqui, praticamente metade. E agora, nós vamos costurar esta argola aqui na lateral. Eu já começo pelo primeiro ponto aqui do cantinho daquela subida, tanto das diminuições quanto dos aumentos que nós fizemos. Quem não conhece muito crochê, nós sempre temos lado direito e lado avesso. Então, o lado direito, ele fica com esta correntinha aqui, não tem nenhum fio na horizontal. E aqui vocês podem ver que o fio já fica na horizontal. Não sei se dá para enxergar aqui na câmera, mas ele tem um fiozinho. Então, aqui ele é o lado direito e o lado avesso. Então, o que que a gente vai fazer? Eu não cortei nada da corrente ainda, ela tá inteira aqui, tá? Eu só vou pôr ela pra lá, pra não me incomodar. E vou colocar, então, eu vou abrir aqui a bolsa só pra ficar mais fácil. Vou começar pelo primeiro pontinho aqui. Então, como é que você tem que fazer? Primeiro, você precisa prender este fio para ele não soltar nunca mais. Lembre-se sempre da questão de manuseio da alça, de manuseio da abertura. Então, esse fio aqui precisa ficar bem preso. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu passo uma vez, venho aqui, passo de novo. Esse fio, sim, precisa ser praticamente uma espécie de um nozinho aqui, para que ele não tenha perigo de soltar conforme o manuseio da alça, ó. Então, eu venho aqui, prendo bem, depois eu vou passar esse fio ainda por dentro. Venho de novo aqui. Quanto mais você esconde essa ponta e prende por dentro, menos risco deste início aqui se soltar. Toda alça, toda argola que precisa ser costurada, você precisa fazer com carinho, justamente para não ter perigo de soltar. Então, prendi bem aqui, depois eu vou esconder por dentro essa pontinha, tá? Então, ó, aqui puxando ele não vai soltar. Então, aqui eu tô com a pontinha bem aqui no cantinho. E agora, a gente vai começar a costurar esta alça aqui na lateral. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você introduz aqui no primeiro ponto, puxa pra cá. Esse fio a gente vai esconder aqui por dentro. E agora, você vai fazendo aqueles pontinhos, é o pontinho de alinhavo, que nós já fizemos, inclusive, para costurar a lateral. O que que eu vou dar de dica aqui que é importante? Você tem que tomar cuidado para não deixar nem embolar a alça e também nem ficar repuxando, porque senão o crochê repuxa junto com a costura. Nesta primeira parte aqui, eu não tenho muito aonde, assim, não tenho uma regra para introduzir a agulha. Você vai colocar aonde a agulha entra e você consegue fazer o ponto, lógico. Depois, na lateral, fica mais fácil, porque aí, ali já tem uma regra, os pontos já ficam mais visíveis. Mas, ó, eu venho aqui, faço o pontinho de alinhavo e sempre dou aquela puxadinha a mais para que ele fique bem apertadinho. Tá vendo? Eu entro aqui no ponto, puxo e sempre vou dar aquela puxadinha a mais, gente. Aqui precisa fazer isso porque essa costura não pode ficar perceptível, ela tem que ficar meio que embutida no crochê. E como nós estamos fazendo uma costura que fica no lado direito, se você não puxar bem, ó, o ponto fica solto. E aqui não, aqui eu estou embutindo a costura e ela vai ficar bem escondidinha. Agora sim, agora eu cheguei na lateral e eu vou trabalhar pegando exatamente
nesta carreira aqui, ó. Que é a carreira... Aqui eu tenho a costura e aqui eu tenho a carreira da lateral. Então, eu vou pegar nesses pontinhos, fica mais fácil, tá vendo? Então, entra aqui, puxa direitinho. E vou costurar em toda volta dessa lateral. Sempre pegando as duas correntinhas, né, da alça. Ó. Ela vai ficando desse jeitinho aqui, sempre dá aquela puxadinha. Se o fio ficar torcido na hora que você for puxando, vai distorcendo, para que fique uma costura bem bonita e bem perfeita. Então, aqui é um trabalho um pouco mais delicado, um pouco mais de atenção que você precisa ter, para que o ponto e a costura fique bem bonito, ó. Aqui eu não consegui pegar, vou vir no próximo. E assim sucessivamente, então, até a gente chegar neste ponto aqui, dando toda a volta, aí eu volto com vocês. Vou fazer mais um pontinho aqui, daí eu já chego lá no final para mostrar para vocês. Então, agora eu vou terminar a costura, para vocês verem como é que ficou até aqui. Gente, tô chegando aqui no finalzinho. Aí, eu já voltei aqui com vocês para mostrar esses últimos pontos que a gente vai fazer. Então, venho aqui, faço os últimos pontinhos costurando. Lembra que eu falei para vocês que eu iria fazer 33, crochê em 33 elos da corrente? Deu quase certo. Eu vou fazer mais um. Então, eu vou pegar novamente a agulha de crochê. Já tinha feito aqui uma correntinha, vou só desmanchar, ó. Então, eu faço uma correntinha. Então, no total, serão 34 elos aqui nesta lateral. Pode ser que a sua vá um elo a mais, um elo a menos, dependendo a tensão do ponto. Se você apertou um pouquinho mais o ponto, ou se você utiliza outro fio, pode mudar. Então, aqui é sempre conforme o tamanho do corpo da bolsa, tá? Então, eu fiz aqui, vou fazer a correntinha só de arremate, já vou cortar o fio. Vou deixar um fio um pouquinho maior, só pra eu ter uma área de costura. Tá? Retomo aqui a agulha. E aí, nós vamos fazer os últimos pontinhos dessa costura aqui. E aí, lembra que eu falei que era necessário o alicate de bico fino? Por quê? Agora é a hora que você vai escolher a altura que você quer a sua alça. Tem gente que é mais baixinho, gosta de uma alça mais curta, tem pessoas que são mais altas, a alça mais longa. De repente, você pode querer a alça do seu jeito, até mesmo uma alça mais curtinha. Então, aqui, ó, fiz o último pontinho, vou fazer o arremate aqui na parte interna. Todas essas pontinhas a gente vai esconder, tá? Só tô mostrando aqui como é que eu vou fazer esse arremate interno aqui. É importantíssimo que fique bem preso, para que você não tenha nenhuma surpresa de esse fio aparecer. Então, aqui, ó, eu tô com uma ponta longa, dá pra passar bem por dentro. É muito importante, porque lembrem-se que essa bolsa vai ter um pouco de peso dentro. Então, o fio tende a trabalhar, o crochê tende a lacear. Então, você não pode correr o risco desta ponta se soltar. Então, eu vou fazer aqui, até uma coisa que eu gosto, ó. Eu venho aqui, puxo, dou uma volta, tá vendo? Eu tô dando uma volta aqui, e aí, é como se fosse um seminó, que é justamente para não ter perigo dessa ponta escapar. Aqui é um cuidado que você precisa ter nas peças, em todas, não somente nessa, onde você tem um acabamento sempre mais perfeito. Então, passei aqui por dentro, vou cortar o fio. E aí, depois a gente já vai arrematar aqui, esconder essa pontinha que foi da lateral. Então, no total aqui, 34 elos. Agora, eu vou definir a altura
que eu vou querer da alça. Posso mudar depois? Posso, não tem problema, porque esses elos aqui eu abro e fecho conforme a necessidade. Então, aqui eu vou deixar uma altura mais ou menos desse aqui. Aí, o que eu vou fazer primeiro? Vou vir aqui e vou contar quantos elos eu tenho necessidade pro outro lado. Serão 34 elos. Então, eu deixo os 34, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 elos. Este é o pedaço que eu preciso para costurar na outra lateral. Sobrou para a alça dos 2,5 metros que eu tenho, este pedaço aqui é um pedaço bastante razoável, que dá para fazer uma alça um pouco mais longa. Aí sim eu vou saber se esse é o tamanho que eu quero. Sim, este é o tamanho que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou vir aqui no elo 34, vou abrir este elo. Tiro, fecho. Depois nós vamos precisar retomar aqui, unir novamente essa corrente. Mas eu quero facilitar o meu trabalho nessa lateral aqui. E o que eu quero mostrar para vocês também? Esse detalhe que nós fizemos aqui, reparem que a lateral, ela fica embutida. Fica muito bonito, porque vai ficar um trabalho com um acabamento diferente. Ela não fica uma lateral para fora, ela fica embutida. E a costura também aqui, ela aumenta a largura da bolsa. Nós temos um tamanho de crochê aqui, que quando você costura essa lateral com a corrente, ela aumenta e fica muito bonito. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou trabalhar o crochê nesta parte aqui da alça, vou costurar e daí eu volto com vocês só para mostrar o acabamento final da alça e é onde a gente termina todo o trabalho dessa bolsa. E aí, vocês vão ver a peça pronta. Gente, terminei de pregar toda a alça aqui dos dois lados. Ficou ainda esse pedacinho preso, porque eu vi que não tinha necessidade, que era aquela primeira parte. Eu contei quantos elos sobraram aqui, ficaram 100 elos para fazer a alça. Então, antes de abrir, o que eu faço? Eu já marquei aqui aonde eu tenho que abrir, qual elo eu devo abrir. Você precisa agora somente pegar aqui o alicate, abrir, retira esse pedaço que nós vamos unir ali embaixo. Vou retirar aqui o marcador. E agora, a gente retoma nessa pontinha, eu fecho aqui, ó, com cuidado, para que ele fique bem apertadinho. Quando você for fechar, tem que deixar a alça sempre sem torcer, então tome cuidado para que ela fique certinho. Aqui dobrou, deixa eu abrir. Eu quero mostrar isso com calma, porque assim vocês vão ver que é fácil, só precisa ter uma superfície reta aqui como a mesa, que aí fica mais fácil de você ver se a alça não está torcida. Agora, eu venho desse lado aqui, abro este elo novamente, coloco de volta aqui no último elo que a gente costurou, fecho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a alça de cima. Melhor virar aqui só para garantir que não vai ficar torcido. Então, ponho em cima da mesa, deixo ela bem retinha. E finalizamos, então,
as duas alças da bolsa, ó, elas estão idênticas aqui, o tamanho certinho. Se você quiser deixar mais curta ou mais comprida, fica a seu critério. E a bolsa tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em nossos materiais no fio de malha multitécnicas, vocês podem entrar em contato conosco através do site no www.multitecnicas.com.br. Se você quiser também nos chamar pelo WhatsApp para fazer suas compras, um atendimento exclusivo, o nosso WhatsApp é o 11 98955 2000. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo e até a próxima!